Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise de um estudo devocional bem profundo, que fala sobre duas formas de enxergar o mundo, a natural e a espiritual. É um convite, na verdade, para a gente refletir um pouco sobre as lentes que usamos para interpretar a nossa própria realidade. Vamos começar? E o ponto de partida de todo esse estudo é justamente este versículo aqui de 1 Coríntios. É ele que estabelece o tema central que a gente vai explorar, a ideia de que existe uma forma de conhecimento que vai além da nossa lógica, além da razão puramente humana. Então, o nosso roteiro vai ser mais ou menos assim. A gente começa com um contraste principal entre o natural e o espiritual. Depois, vamos dar uma olhada nos limites de um e no poder do outro, ver como isso se aplica no nosso dia a dia e, por fim, analisar o convite super especial que o estudo nos faz. Ok, vamos direto ao coração do argumento. O estudo já começa apresentando uma dicotomia bem clara, quase como uma escolha entre duas maneiras de ver a vida. E aqui tem um ponto super importante, tá? O estudo não está de forma alguma desvalorizando a inteligência humana. A questão central é que certas verdades, sabe, especialmente as divinas, simplesmente não são alcançadas só pela lógica. Elas existem num outro campo, o espiritual, e para percebê-las é preciso um tipo diferente de visão. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na primeira metade desse contraste. O que exatamente esse estudo define como a perspectiva natural e por que ela teria limites? Para a gente entender isso, o estudo nos transporta lá para a cidade de Corinto. Naquela época, tudo era medido por essas réguas: status social, a habilidade de falar bem, a sabedoria humana. A cultura era muito focada naquilo que era visível, impressionante e que podia ser defendido com lógica, sabe? E é aí que o problema fica claro. Para aquela mentalidade de Corinto, que era toda focada em poder e status, a ideia de um salvador crucificado era um absurdo. Parecia fraqueza, derrota, uma completa loucura. A perspectiva natural, sozinha, não consegue captar o verdadeiro significado daquilo. Certo. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado. Se a perspectiva natural enxerga loucura, o que será que a perspectiva espiritual revela? É aqui que a mágica acontece. O estudo afirma que, com o tal do discernimento espiritual, a mesmíssima cruz é vista de uma forma completamente diferente. Ela deixa de ser um símbolo de vergonha e passa a ser a fonte máxima de vida, de verdade e de um poder que pode transformar e salvar. A perspectiva realmente muda tudo. Mas o estudo não fica só na teoria, não. Ele faz questão de trazer toda essa discussão para o nosso dia a dia, transformando o conceito em algo bem pessoal. E essa frase do texto é o ponto de virada. Ela sugere que confiar só nas nossas próprias forças, na nossa própria lógica, tem um preço, e esse preço é a exaustão. Mas por que seria tão cansativo? Bem, segundo o estudo, é porque a perspectiva puramente natural não tem resposta para os maiores desafios da vida. Sabe, aquelas dores, medos, dilemas que todo mundo enfrenta? Eles parecem insuperáveis quando a gente olha para eles só com os recursos que temos aqui dentro. E aí, o ponto crucial do estudo se resume a esta pergunta, bem direta. É um convite para a gente se autoavaliar. Em qual campo a gente tem operado na maior parte do tempo? Em qual perspectiva a gente tem tentado encontrar sentido para a vida? E tudo isso nos leva à conclusão do estudo, que, olha, não é só um resumo, é um verdadeiro chamado, uma proposta. A conclusão, então, não é nada passiva, é um convite ativo para a gente sair da esfera daquilo que é puramente natural, previsível, e entrar numa realidade que o texto descreve como extraordinária, onde o Espírito Santo tem espaço para atuar de verdade. E aqui está a promessa final que o texto apresenta. A crença de que abraçar essa dimensão espiritual não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é uma invasão da nossa realidade diária com algo novo, contentamento e um vigor renovado. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a gente observar as próprias decisões, as percepções, como será que essas duas visões de mundo, a natural e a espiritual, se manifestam no nosso dia a dia? A resposta pode ser bem reveladora.